Vamos lá, gente. Como essa semana eu não pude fazer live devido ao Dia das Mães, eu vou gravar previamente aqui em off alguns conteúdos para vocês e comentar algumas coisas que vêm acontecendo, ok? Não repara um pouco que minha voz ela deve estar um pouco rouca porque eu tô com a garganta inflamada um pouquinho, então, né, a minha voz pode estar um pouco diferente. Então, vamos lá. Sim, torna-se muito mais complexo mesmo. A velocidade da informação É o Igor confrontando a Manuela Dávila sobre a PL das fake news. veio rápido demais, assim, meio que essa revolução tecnológica meio que tornou muitas coisas obsoletas muito rápido, né? Por exemplo, o lance que você falou do tempo de televisão na campanha política. A internet torna isso mais ou menos obsoleto muito rápido, assim, meio que de uma eleição para outra, né? E, cara, então, eu fico pensando se. A internet torna isso obsoleto em certo ponto, né? Porque a gente não vive num país que tem cobertura total de internet para todo mundo, não é? Nem toda a população brasileira está com internet todo dia, internet em casa, então não necessariamente porque a propaganda política é feita na internet, quer dizer que todo mundo tem acesso a ela, né? Você tem essa diferença das coisas aí. Então, ou seja, ele já está partindo da premissa um pouco equivocada, porque não é tão simples assim. Não é que a internet anula a televisão ainda tem a sua importância, pois os debates ainda são feitos na televisão, né? Porque ainda assim a televisão é o que chega à maioria das casas, né? E por aí vai. E a gente não tá. O que a gente tá tentando fazer então? A gente tá tentando desacelerar essa transformação. A gente tá tentando. Ah, não sei. Cara, o meu medo principal é: ó, isso aqui pode falar, isso aqui não pode. Esse é o meu medo principal, tá? Que pode ser levado a um extremo, é um desdobramento possível. É difícil dizer que não é Bom, possível. É um desdobramento possível. tecnicamente, tu entende que nenhuma lei é superior à Constituição, né? Sim. Tu entende, então, que um PL, que é projeto de lei, não pode ir contra Uhum. nada que a Constituição Federal diga que vale, né? Uhum. Existe uma hierarquia na lei. Sim. Para poder se sobrepor à Constituição, teria que ser uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, e alterá-la. Então, eu entendo o teu medo, ele é legítimo, né? Por quê? Porque a gente é um mundo aberto, em que a gente se relaciona, que a gente trabalha, que a gente vive a nossa vida e que a gente sabe que é uma disputa, o que, que é ódio, o que, que não é, o que, que é verdade, o que é mentira. Mas a Constituição brasileira. Aí tem um probleminha que não é que é disputa, né? Não é que é disputa. O pós-modernismo trouxe isso com força, né? De relativizar tudo, você entendeu? E aí cria-se esse problema que é essa galera tentando reescrever a história. O mais comum e mais visível na internet brasileira é essa galera que insiste em falar que o nazismo é um movimento de esquerda. Tem um monte, tem um monte de gente que faz isso. Nando Moura faz isso. Tem uma galera lá de TikTok que faz isso. Tem muita gente que faz isso, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe como é que isso acontece, porque diversas vezes eu já mostrei isso nas minhas redes sociais, onde eu compartilho conteúdo, que tem sim uma galera que propositalmente está não é que ela está que é uma galera que propositalmente está espalhando desinformação, né? Brasileira, ela tem lá no inicinho dela a garantia de que não existirá censura, né? Mas nesse mesmo inicinho, e nesse mesmo inicinho, É respeitado mais ou menos isso daí, mas né? tem poucos casos em que existiu o que é considerado tecnicamente censura. Deixa eu te narrar um fato, então. Olha só, aconteceu o Ó, seguinte. e Fala, vai. censura é aquilo que acontece previamente. Mas essa Constituição de 88, ela já diz, né, que quando ela vai lá e garante a liberdade de expressão, no seu artigo 5º, ela já diz, ela veda o anonimato. Por qual razão? Para responsabilizar aquilo que a gente diz. Claro, acho Claro. justo. Então, tu pode dizer o que tu quiser a meu respeito. Tu Justo. é livre para isso, né? E eu sou livre para exigir reparação,
dano moral, criminal, como eu faço, né? Com com pessoas relevantes que se manifestam em redes potentes contra mim. Né? Porque eu entendo que elas estão distribuindo a desinformação. Ou seja, que tem aí uma prática criminosa, diferente do tiozinho do Zap que compartilha. E olha pra vocês ver como é que essa galera não sabe debater isso, tá? E tipo assim, o exemplo que a Manuela Dávila dá é o seguinte: o cara foi lá, espalhou a desinformação sobre ela vai entrar com um processo por danos morais. Não é o juiz que vai pegar a denúncia dela e o que aconteceu e falar isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. A Manuela Dávila vai apresentar provas sobre o que ela tá falando, né? Ó, isso aqui que ele falou isso aqui, na verdade é isso aqui, né? Ele falou A, na verdade é B, né? E aí o juiz, com base nas provas, vai decidir se aquilo é verdade ou não, se aquilo é calúnia ou não. Na cabeça dessa galera, a informação vai ter que passar pelo juiz e não é isso. Você tá entendendo? Que é vítima antes de ser bandido, né? Então, Igor, não existe como o PL se contrapor à Constituição. Isso é simples, isso é técnico. Mas, ó, vamos lá. Você, em 2018, Ele vai criar um modelo idealizado de uma situação que não cabe à discussão que é feita na PEC. Vamos lá. vamos dizer que você tinha uma fanbase muito grande na internet. Essa fanbase muito grande se organizou de uma forma que eles fizeram um site para dar notícias que assim, enalteçam e que sejam boas para Manuela Dávila. Isso aconteceu, Igor. Isso aconteceu tanto com o Ciro Gomes, isso aconteceu tanto com a chapa do PT, isso aconteceu tanto com a chapa Bolsonaro. Isso aconteceu, tá? Mas até agora isso não tem nada a ver com a perda das fake news. Site, ele tem um grupo de apoiadores que recebe conteúdo pago. Que só eles recebem esse conteúdo pago. E aí, esse site resolve fazer um documentário sobre a tua vida, sobre uma parte da tua vida, e disponibilizar para esses assinantes na época da eleição, tá? Tá rolando isso na época da eleição. Aí o Alexandre de Moraes decide que não pode. Antes mas de é ver. que isso não tem nada a ver com o PL 2630. Tudo bem, não tem mesmo. Porque isso é lei eleitoral. Eu tô falando de censura. Tô falando de censura. Então, antes Não, desse troço. peraí. Então ele pega um exemplo idealizado de um fato que não tem absolutamente nada a ver com a PL das fake news e vai tentar comparar com a PL das fake news. Então, ou seja, a premissa dele já não cabe no tema que é debatido, né? O exemplo que ele dá já não cabe no tema que é debatido e ele insiste no problema, né? Mas vamos lá. Ser disponibilizado para os assinantes do teu site, ele falou que não pode. Tá, mas tu entende que o PL 2630 não tem Eu nada a entendo, ver com eu isso. entendo que não tem né? nada a ver com isso. Isso aconteceu antes. Uma vez o Sarney, se eu me equivoco, me desculpe, conseguiu fazer isso com a Folha. São exceções Mas não é um a absurdo? uma regra, né? Você concorda que é um absurdo? Toda a forma de censura é um absurdo. Aconteceu isso agora em 22 com o Tá, Bolsonaro. mas é que... Não, mas vamos lá. Objetivamente, existem regras para serem seguidas durante a eleição. E dentre essas regras... Tá, aconteceu quando, que momento, com que tipo de postagem. Do mundo comendo menos da... Não, e o que eu acho engraçado é que é o seguinte, olha só, ele usa isso para ir em defesa do Bolsonaro. Em nenhum momento eu vi o Igor 3K reclamando dos crimes que o Bolsonaro cometeu durante a eleição. Nenhum momento. Tá ligado? Nenhum momento. Então, ou seja, a pessoa cometer vários crimes eleitoral não tem problema, né? A pessoa ir lá fazer campanha contra a vacina não tem problema. Agora, apagar um post do Bolsonaro, nossa, o fim do mundo, o fim do universo, a sociedade vai acabar. Não, pelo amor de Deus, velho. Os dois, né, cara? É uma discussão incipiente burra. Tá ligado? Incipiente burra. E, cara, é uma parada que não me entra na cabeça. Tá ligado? Qual que é o medo que essa galera tem disso?
Eu queria realmente saber qual que é o medo, tá ligado? Tá vendo? Você pode comer se quiser. Não, não posso. Como é que eu vou falar de boca cheia? Daí, além de tudo que falam de mim, ainda vão ter razão. Vão tirar um monte de foto minha toda suja. Não dá, né? O cara tem que preservar um pouquinho, né? O que sobrou da imagem, sabe? Uhum. O que sobrou de mim, o que sobrou de nós, tá aqui, ó, um pouquinho. Mas, então, objetivamente, a equidade durante o processo eleitoral, de tempo, é uma coisa importante. Foi uma luta de todos nós. Porque antes a gente chegava num programa de rádio, eu ficava lá 2 minutos, chegava o outro cidadão, que era amigo do jornalista, do dono da empresa, etc., e ficava 40. Então, durante o processo eleitoral, existe uma preocupação, que é a preocupação do espírito da lei eleitoral, de garantir condições iguais. Né? Mas Nos isso não tem nada a debates, ver com o que você tá falando. Claro que tem. Claro que não, Claro pô. que tem. Eu, por exemplo, uma das razões da aprovação da lei de violência política de gênero é a existência de um tipo penal para que não possa ter um candidato, durante o debate, que possa ficar chamando uma mulher de várias coisas que são crime, porque elas não eram crime e ele não podia ser retirado. Não, perfeito. Entendeu? Então, nisso aí eu sim, concordo. então- Eu tô falando do lance do cara dizer que o documentário não pôde sair. Isso pra mim é censura muito claro, inclusive. Não é? Eu não sei qual é o caso que tu tá falando. É, tá mas muito é mais ou menos que nem eu te narrei, assim, tinha um... Mas daí pra eu opinar com mais ou menos, né? Amanhã Não, já tudo vira... bem, eu não quero que você opine, não. Então, tu É. entende? Então, assim, óbvio que censura... A censura, o combate... Cara, na moral, ele não deu exemplo concreto até agora. Ele não falou, tipo assim, ó, é esse aqui o problema, é esse aqui é isso aqui que tá acontecendo, tá ligado? É esse o caso. Nunca tem, nunca tem. Aí você pega, por exemplo, algum corte do Monark falando sobre esse tipo de coisa, o que ele usa exemplo é aquela fala medonha dele. Não tem nem sentido essa discussão, velho. Censura é uma questão que... Porque sabe por quê? Essa galera não sabe o que é censura. Eles não sabem o que é censura. Eles literalmente não sabem o que é censura. Eles não sabem o que foi a ditadura. Eles não sabem o que é tudo que vai ser publicado na mídia de jornal, tudo que vai ser publicado em qualquer veículo de comunicação, qualquer um, passar por um comitê e aquele comitê dizer o que pode e o que não pode. O Alexandre de Moraes nunca fez isso. Que me lembre. Nunca fez. Tá ligado? O que no fim das contas parece que essa galera tá defendendo o direito de cometer crime e não ser preso. Porque não tem outra explicação pra isso. Tá ligado? Porque o monarca, por exemplo, o que o monarca quer é a liberdade de fazer o que ele quiser, cometer o crime que ele quiser e não ser preso. O cara que já falou N atrocidades, tá ligado? Ele quer poder falar qualquer atrocidade e os outros que lidem com isso. Ele não pode ser preso. Ele. Lembrando sempre que esse discurso de liberdade de expressão que essa galera faz é sobre eles, não sobre os outros. É sobre eles, tá? Estruturou a Constituição brasileira. O que eu quero mesmo é liberdade. Dinheiro de- Mas eu quero dignidade humana 24 também. Aliás, né? Existe um direito, né? Que é o único direito e que todos os outros estão subordinados. E é o direito à dignidade humana, né? Então, como que a gente pode garantir isso se a gente não sabe como as plataformas operam? Então, Igor, eu acho que aqui qual é o debate central? É para onde nós estamos olhando. Existe um esforço das plataformas muito grande de fazer as pessoas como tu acreditarem. Não, é lógico que existe um esforço das plataformas. Gente, você que tá vendo, a galera que tá vendo isso pelo YouTube, é lógico que eu não tô gravando assim em live, né? Eu não vou lembrar qual é a época certinha que isso aconteceu, mas faz pouco tempo que a CEO do Twitter falou que não ia retirar os posts que a justiça brasileira mandou. Os posts faziam apologia ao nazismo. E aí? Como é que vai ficar? Você tá entendendo? Nazismo no Brasil é crime. Você entendeu? E aí tem uma questão muito simples que essa galera não quer entender. E isso não é só no Brasil. Você pode pegar aí na Alemanha, tá ligado? Se algum alemão grava um vídeo, ou faz um post em qualquer rede social defendendo o nazismo, ele é preso. E acabou a conversa.
Lá não tem essa, tipo assim, ah, não, mas é a liberdade de expressão. Não, acabou, é cadeia. Se você tá lá na China e faz qualquer vídeo, qualquer coisa de cunho fascista, de cunho nazista, é cadeia. E acabou, porque na legislação daquele país é crime. E assim, e é mesmo o caso do Brasil. Quando você pega, por exemplo, o caso dos ataques em escolas e tudo mais, se você pega o histórico desses casos de ataque em escola, todas aquelas pessoas que fizeram ataque em escolas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, todos são neonazi. Todos são neonazi. Todos. E aí, você pega, por exemplo, o bicicleta lá falando, ele vai falar que isso é liberdade de expressão. A pessoa ser nazista é liberdade de expressão. Porque tudo pra ele é liberdade de expressão, né? E aí, e fica nisso. Você tá entendendo? Se é crime, tem que sair do ar. Acabou a conversa. Você tá entendendo? Acabou a conversa. E uma parada que essa galera que não consegue entender, olha só, o Igor sentiu na pele o peso que é a porra da uma Big Tech. Pô, ô gente, tem vídeo meu que não pega a monetização e o YouTube não fala o porquê. Uma vez que eu fiz uma série de vídeos reagindo a galera do que foi no Flow, né? Gustavo Gaiofato, Elias Jabur e o Roncaglia, quando os três foram juntos. E aí, quando eu fui postando, tem vídeo específico que não tem monetização. E aí eles falam, por direitos autorais. E aí o vídeo seguinte postado é um corte do mesmo podcast, da mesma entrevista e está monetizado. Você entendeu? E aí tem um vídeo meu reagindo suavemente comentando que está com a monetização limitada. Aí o outro não está com a monetização limitada. Por quê? Porque sim. Por que, que um cai nos direitos autorais e o outro não, sendo que são dois cortes da mesma entrevista, você entendeu? Do mesmo podcast, só que partes diferentes. Não tem explicação. Você entendeu? O meu alcance no YouTube foi detonado em partes, caiu bastante, né? Por quê? Não tem explicação. Meus vídeos às vezes não são entregues. Por quê? Não tem explicação. A plataforma faz o que quer e esses caras querem manter esse poder dessa plataforma. A gente vai tirar o conteúdo que a gente quiser? Não, não. Acabou aqui. Gente, tem lei. O cara vai lá e dissemina conteúdo nazista. Cadeia. Tira o post do ar. Isso não é censura. Por quê? No Código Penal brasileiro prevê que nazismo é crime. Acabou. Porra, pelo amor de Porque Deus, a velho. gente está olhando para ti. Por quê? Porque eles, essas 5 empresas que faturam com a violência que a gente tem na nossa sociedade, com as brigas familiares, com os incidentes que acontecem dentro nas ruas, com a violência no ambiente escolar, essas 5 empresas. Gente, eles faturam muito. Eles faturam muito. Hoje, a commodity mais valiosa são os dados. E aí é uma coisa muito interessante se vocês pegar o celular de vocês e falar Bitcoin, 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 perto do microfone, esperar meia hora e rolar o feed do Instagram, vai começar a aparecer um monte de propaganda de Bitcoin. Eu lembro quando a Samsung, por exemplo, deu uma declaração pedindo que as pessoas não conversassem assuntos pessoais perto da sua Smart TV, porque o microfone da Smart TV funcionava mesmo com ela desligada. Esses dados iam para uma empresa e eles não revelavam qual empresa que era. E aí? Você tá entendendo? O que essa PL quer fazer no fim das contas é regular, é tirar um cara desse poder, dessas Big Techs e o cara que foi ferrado por essa Big Tech, né? Porque o YouTube foi lá, destruiu a monetização do Flow, né? Por causa do problema, é lógico. O motivo era correto. Só que eles foram lá, tiraram a monetização, quase destruíram o Flow. O Monark já tinha saído. Ele sentiu na pele o peso que uma Big Tech falar: não, você não vai monetizar mais na minha plataforma.
Se amanhã o YouTube falar, não quero mais o Rodolfo, o seu conteúdo aqui acabou. Ah, por quê? Porque eu não quero, eu não tenho que te dar explicação. Eles querem dar o direito de uma Big Tech escolher o que vai e o que não vai ser circulado. Empresas que lucram com isso não querem que a gente olhe para elas. E aí elas ficam fazendo, esse pessoal aí tá tentando olhar para o Igor. Ah, é liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Katsu, não, é regra para todo mundo, meu amigo. Se eu tenho que ser transparente, É exatamente esse o ponto, é regra para todo mundo. se o teu patrocinador aqui da cachaça que me foi prometido e não me foi É entregue. um hidromel, é como se fosse um vinho. Mas vai lá, mais continua. chique, mais chique. É. Cachaça, tem Mas cachaça, você tá vai chique ganhar, também. pô. É que vamos chegar Mas lá, vamos lá. Manu. Se ele tem, como é que eles não têm? Então, aqui, na verdade, existe também o esforço deles, né? O Bourdieu diz o poder simbólico, né? O poder de fazer crer e fazer ver, né? Ele Capital simbólico, né? Poder simbólico. O Bourdieu vai falar sobre o capital simbólico, né? Por aquela questão do tipo do capital simbólico, capital cultural, né? E tipo assim, pensando nessa questão das Big Techs, elas têm um capital simbólico muito grande. Sim, as Big Techs têm um capital simbólico muito grande, que nem esse exemplo que eu falei de pegar o celular e falar e a propaganda aparecer depois. Eles estão decidindo o que você vai consumir, tá ligado? Ah, não, Rodolfo, mas às vezes eu fiz uma pesquisa sobre uma geladeira que eu quero realmente comprar e depois apareceu as propagandas e tal, e até me ajudou. Um caso, você tá entendendo? Você acha que eles estão preocupados só em saber o que você compra? Eles também estão preocupados no tipo de informação que você consome. E não é preocupado do tipo, nossa, vamos entregar a melhor informação para ele, sempre os melhores, vamos indicar bons documentários, vamos indicar boas fontes. Não, gente, quem está no topo da home do YouTube não, no topo da home do Google, quando você faz uma pesquisa, é o que eles querem que você veja. É quem paga mais. Tanto é, se você pegar, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, quer ver? Vamos lá. Google.com. Se você pegar aqui, ó, vamos lá, feminismo e digitar, costuma aparecer algumas paradas do Brasil Paralelo. Ah lá, Brasil Paralelo. Ele é o que? 2, 3, 4, 5. Ele é a quinta fonte recomendada. Você acha que é porque o Brasil Paralelo faz um bom trabalho investigativo, um bom trabalho de jornalismo? Não, é porque ele pagou para fazer isso. Eu acho que comunismo também dá uma coisa parecida, quer ver? Comunismo. Escrevi em inglês ainda. Quer ver? Eu acho que parece Brasil Paralelo também. Olha lá, história do mundo. Aqui não apareceu, mas que nem você pega o Brasil Paralelo, ele é muito comum por comprar termos. Você tá entendendo? Termos. Então, tipo assim, o Brasil Paralelo vai lá, compra o termo comunismo, paga pra Google para toda vez que alguém digitar comunismo, o link dele aparecer primeiro. O Google não está preocupado em entregar a melhor informação. Ele está preocupado em vender espaço. E aí fica aquela questão: tem qualidade? Não tem. Você vai regular? Esse é o Eles têm debate. esse poder. Eles fazem as pessoas verem, acreditarem, crer, né? Que a gente está falando sobre liberdade de expressão, que a gente está falando sobre o Igor, que a gente está falando sobre o produtor de mídia independente. Não, a gente está falando sobre eles lucrarem em cima de artista e não pagarem com o trabalho dos outros, né? Autoral. A gente está falando sobre eles lucrarem em cima do trabalho dos jornalistas, independentes ou não, né? E não remunerarem. A gente está Não, e isso que ela tá falando é tão verdade que nem, por exemplo, olha só, gente. Vamos supor que você seja um músico independente e você vai lá, produz um clipe, posta no YouTube, né? E seu canal é monetizado. Você vai ganhar 1 centavo por visualização. 1 centavo. Quanto que o Google ganha por trás disso? Quanto que essas empresas ganham por trás do AdSense? Ah, não, Rodolfo, mas eles pagam uma porcentagem ínfima, ridícula, né? Então, falando sobre eles ganharem com grupos que se organizam para matar crianças, para assassinar mulheres. É isso. Eu sei o desespero que é olhar o conteúdo desses grupos. Eu sei. O que é receber
relatório de como esses grupos... Há muitos anos. Eu era deputada federal, eu não sou deputada federal há quase uma década. Eu era deputada federal, eu recebia os relatórios do Forchan, das ameaças à Lola. Nunca nós conseguíamos nada. Os caras se organizavam para ir matar a mulher na rua, mataram uma. E ameaçavam. A Lola quase perdeu. Tá. E aí, olha só, o exemplo que ela tá dando é muito real. Mas a liberdade de expressão pro monarca, esse tipo de coisa é liberdade de expressão. Quando ele fala que ele quer liberdade de expressão irrestrita, ele quer esse tipo de coisa acontecendo normalmente. As pessoas têm gente, as pessoas têm o direito de fazer esse tipo de coisa. Qual que é o problema? É a liberdade de expressão deles, eles estão se expressando. Isso que eu falo, porque, gente, eu já entrei por um acaso, eu já peguei uma vez só por curiosidade, tipo assim, dentro do Discord do MBL, dentro desses grupos, assim, desse pessoal meio esquisito, só pra. Já sabe quando você cria uma conta fake e vai lá e vê o que eles estão fazendo? E você lê atrocidades, que eu não vou nem falar aqui, que eu sei que o vídeo não vai ser derrubado, o meu canal vai ser deletado do YouTube. Tá ligado? Então é realmente problemático. A loucura era tanta, eles organizavam o site contra ela, dentro do site. Eles organizavam um site que fazia de conta que era dela. Sabe dessa história? Não, Uma loucura. não sei. A Lola é uma feminista do Ceará, uma professora, massa. Uma professora, uma pessoa normal, não é uma pessoa que decidiu ser uma figura pública. Tá. Uma pessoa que tinha um blog, tem um blog feminista relevante. Simplesmente, num dado momento, criou um site da Lola, organizando a entrega de pílulas para aborto no Brasil. Ela, desesperada, denunciou. Gente, olha aqui, estão fazendo isso em meu nome, na polícia. Passa um tempo, ela é o quê? Chuta. Indiciada. Por fazer um site que distribui pílula para aborto no Brasil. A universidade começa a receber ameaça de bomba. A gente está falando de 10 anos atrás. Nada. Tudo documentado. Segundo o monarca, liberdade de expressão. Os meninos estão só se expressando, fazendo ameaça de bomba. Não tem problema, isso não pode, porque tirou isso, gente, é censura, né? Tudo no Forchan. Tô usando a lógica do monarca e do 3K pra vocês verem como é que a argumentação dos caras é absurda. Tá? A argumentação dos caras é absurda. Nunca. Eles nunca fizeram nada. Então, a gente precisa... Olha a confusão que é, olha o dinheiro público gasto com isso. Eu, em 2018, várias vezes, tocava lá no meu apartamento, tá? Quem é? Oficial de justiça. Sabe? Faz fazendo o quê, sabe? Chegava lá. Num certo momento, vem um. A senhora está sendo aqui investigada por incentivar a violência. Incentivar a violência. Eu, né? Estou aqui, né? Andando, sendo ameaçada em aeroporto, levando a minha filha... Porque a senhora disse que ia dar um tiro, era alguma coisa assim, no Sérgio Moro. Eu falei, eu não acredito. Eu fui 1 milhão de vezes no Ministério Público, na polícia, denunciar esse tweet falso contra mim. E agora eu estou sendo investigada por ele. Olha que coisa tétrica. Né? Uma coisa que... Mas, segundo o monarca, liberdade de expressão. Eu fui vítima e eu virei a investigada. Como é que isso funciona? Por que isso bombou? Então, Igor, o que eu vou te dizer? Ó, tu tem razão. Não, eu acho engraçado. Isso me lembra um caso uma vez que eu fui responder um moleque. Não lembro qual plataforma que foi. E aí, tipo assim, o que eu fiz? Eu peguei a lógica dele, a lógica que ele coloca sobre liberalismo, peguei autores liberais e comparei, tá ligado? Se eu não me engano, era um rapaz daquela, o JL, mas tinha que ser também, né? Daquela o JL, e aí ele pega, tipo assim, ele cria uma ideia de liberalismo, ele criou uma ideia de liberalismo na cabeça, no exemplo dele, na cabeça dele, e aí ele fala, não, é isso que é liberalismo. Eu fui lá, peguei os autores clássicos, né? Peguei um Weber, peguei um Smith, falei, ó, isso aqui que é liberalismo, tá? Clássico. O que você fala que é liberalismo clássico não existe, né? Aí começou um monte de gente, ah lá, Rodolfo é liberal, você assumiu liberal, que não sei o que, que não sei o que. Então, ou seja,
pegar as coisas, tirar, falar de contexto e ficar lá martelando, repetindo, 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 tá ligado? Eu não fiz nada na época. Eu nem liguei pra aquilo, tá ligado? Só que aí, tipo assim, o meu exemplo é lógico, ele é infinitamente menor, né? O possível dano que aquilo podia causar à minha imagem ou a mim é infinitamente menor o que a Manuela Dávila tá dando exemplo. Mas é aquela questão, se você permite um caso pequeno desse, você permite os casos extremos assim. Então você tem que ter uma regulação desse tipo de coisa. É uma lei nova, é uma lei difícil. Tem um amigo meu aqui que disse, pô, que coisa feia. Ele disse que quer conversar com as autoridades. A mulher estuda, faz Não, doutorado. não. Eu só Viu? disse Vou que dizer, porque eu li aqui, porque eu fico assim, eu lendo tudo ao mesmo peço tempo. desculpa se foi isso que pareceu, mas na verdade, Tá assim, eu tô dizendo que eu vou conversar com um cara que meio que a vida dele nos últimos anos é essa porra. Então, Tá vendo? então, Tá vendo, Márcio? então, Nesse momento, Márcio, isso é para você que está em se casa, você não fosse nervoso. relevante, você nem tava aqui, Manu. Não é essa a Que questão. mal, tá vendo? Não, mas eu não tô. Mas então, vamos lá. Eu sei, eu entendo a angústia, a aflição. Estão fazendo a lei, cada dia entra um texto, né? Esses dias eu estava conversando com o pessoal, eu falei, gente, vai entrar 50 textos. Lei é assim, né? Tá lá no final, a gente tem a expressão onde couber, fica ali no plenário, né? Coloca o artigo tal onde couber, porque o cara tá fazendo a lei na hora. Então, isso gera tensão, porque é algo muito importante nas nossas vidas. É muito importante para ti. É a tua vida. A tua vida foi transformada por isso, né? Pelas plataformas. Então, óbvio, a tensão é proporcional a isso. Mas, justamente por essa relevância, Igor, não é justo que só não exista regra de transparência para eles. Então, é algo. É exatamente isso, tá ligado? Por exemplo, você pega a mídia tradicional, ela tem regulação. É uma bosta, mas tem regulação. Você pega qualquer outro consórcio de comunicação que você pega, jornal, revista, televisão, jornais digitais, no caso a Folha de São Paulo, que eu acho que eu nem imprime mais, eles têm regulação. Por que que o YouTube não tem que ter regulação? Twitter. Algo muito importante para ir para a democracia, porque senão a gente começa a criar contradições. Ah, então, ou é democracia, né, e liberdade, ou é redes. Não, meu amigo, eu quero democracia, liberdade e redes. Só que a gente vai ter que encontrar um caminho para isso, né? E esse caminho, a transparência, é fundamental para que esse caminho possa Ela desenhou. Ela literalmente pegou e desenhou pro Igor, né? Mas não adianta, ele vai continuar insistindo na burrice, né? Mas ser construído, inclusive ajustado no meio do caminho, né? Porque é uma atividade que não é filantropia, né? Não. Não era pra gente se encontrar, como o tio Mark disse lá no início, né? Vamos botar a galera pra se conhecer melhor, né? Nesse Facebook. Não era pra isso, né? Talvez Até no ajuda, primeiro né? ano era, né? Eu até. nunca foi sobre isso. Nunca foi. O Facebook nunca foi sobre conhecer pessoas, o Twitter nunca foi sobre conhecer pessoas, o Instagram nunca foi sobre conhecer pessoas. E eu acho que isso é mais sintomático nos tempos atuais, tá? Isso é muito mais sintomático nos tempos atuais. Por quê? Qualquer pessoa que passe algum tempo nessas plataformas, você pegar e ficar rolando o feed do seu Instagram, o feed do seu Twitter por um certo tempo, até hoje em dia até o do próprio TikTok, você vai ver que eles estão entupidos de propaganda, tá? Vocês vão ver que eles estão sempre com muita propaganda, sempre com muita coisa. É liberdade? Não sei, né? É. É, no primeiro ano talvez era mesmo, mas depois realmente virou outra parada. Aí você. Então, é isso, né? Eu espero que tenha elucidado algumas coisas para você. Espero que vocês tenham gostado, tá? Aqui na tela tem outro vídeo, tem a bolinha. Se inscreve aí, deixa o seu like, compartilha com um amiguinho, tá? Esse domingo agora vai ter live normal, tá? Esse fim de semana agora eu não pude fazer live porque eu fui passar o Dia das Mães com mamãe, tá? Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Um beijo no seu coração, até a próxima e falou!